Que o Brasil seja abençoado e as nações sejam abençoadas. Que nós podemos fazer parte desse evangelismo global que está acontecendo. Que esse evangelismo global possa alcançar o perdido. Que a fé de muitos que estava enfraquecida seja ativada no nome de Jesus. Amém, pessoal? A gente poder dizer que talvez Deus vem por esses dias alterando o seu plano, mas não o seu eterno propósito. Nós precisamos entender que propósito é algo definido. Plano a gente pode refazer ou fazer novamente. Mas o propósito Deus não altera. Amém, pessoal? Assim como nós vemos no livro de Gênesis, em outras versões, quando ele vai falar com Noé, que encontrou graça aos olhos de Noé, e Noé, né, foi um homem que, biblicamente dizendo, obedeceu a Deus em tudo. E quando Deus fala que vai destruir todos os homens, a raça humana e o mundo, a terra pelo dilúvio, Deus fala que se arrependeu de ter feito o homem. Em outras traduções, Deus fala que mudou o plano, né, em outras traduções, e eu costumo dizer que talvez nesses dias está havendo uma movimentação do plano de Deus, mas o propósito é inabalável. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, nós entendemos que toda a ordem de Deus ela vem na vertical e toda a organização vem na horizontal, porque Ele dá a organização a partir da sua determinação naquilo que Ele almeja e deseja, porque Ele é soberano. O seu sentimento não altera, vamos dizer assim, né? O seu amor não altera, Ele continua amando e sendo justiça. Amém, pessoal? Não tem a ver com vingança, não tem a ver com nada disso. Obrigado, Antônio. Deus seja louvado, porque Deus é imutável, é infalível. Ele está no controle de tudo. Quem crê assim? Você já pensou assim, não? Você já pensou que Deus está no controle de tudo? Que nada fugiu do seu controle? Você já pensou assim? Que a soberania de Deus está em evidência? Que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Que Ele é onipotente, todo o poder está nas suas mãos? Que Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares da forma que Ele quer, operando do jeito que Ele quer? Sim, você já pensou assim, não? Então entenda, irmãos. Toda a ordem de Deus ela vem na vertical para governar a horizontal. Então nós podemos dizer assim, Deus governa a terra como o Senhor governa o céu. Você pode dizer isso para Deus na sua vida? Deus, governa a minha vida. Me dá a instrução que eu preciso. Para que você não possa viver por informação e nem com oscilação de convicção daquilo que você é, daquilo que você precisa se tornar, de quem você representa. Para que Deus possa liberar sobre você uma convicção inviolável. A partir do momento que você estiver disponível para assumir a responsabilidade sem negociar os valores e corromper os princípios. Porque aí você pode dizer, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou. De quem? De quem? Para você chamar essa responsabilidade para a sua vida, não é só um texto bíblico, é uma realidade prática. Para você chamar essa responsabilidade para a sua vida, você precisa ser um exemplo. Você precisa ser um exemplo. E um exemplo não é o que os outros dizem em público ao teu respeito, é o que você edificou no seu secreto. Porque o secreto vai refletir a construção do seu caráter. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou entrar num contexto com você e dentro de um texto que nós vamos dar continuação para falar a respeito de Paulo. Nós definimos essa mensagem com um tema, o caráter de Paulo definiu o seu destino. Se você não tiver definição no seu caráter, o seu destino está comprometido.
Lá não entra nada que se corrompe. O caráter é como um sistema de segurança. Então, se o seu caráter está monitorado pelos valores e os princípios, quando vier alguma coisa ultrapassar a segurança que é o seu caráter, aquilo que vai vir para contaminar, ou seduzir, ou perverter, vai haver um bloqueio. É como se fosse um car sister. Quando o ladrão vem roubar o carro, o que acontece? Já é acionado automático. Os valores de Deus no meu caráter vai acionar a corrupção, o engano, vai dizer que isso não é princípio, porque tem um sistema de segurança. O meu caráter está assegurado com a palavra de Deus. Aleluia! Entenda, irmão, você precisa desenvolver isso. Desenvolver. Eu costumo dizer que nós só começamos, irmãos. Quem entendeu isso? Você entendeu? De verdade? Ou você só falou que entendeu porque você ouviu alguém dizendo do seu lado que entendeu? Como é que é o ditado? A Maria vai com as outras. Não se ofende quem tem o nome de Maria, tá? Não se ofende. Mas a Maria vai com as outras. Quem dá amém? O irmão está indo para o inferno. Amém. Aí todo mundo dá amém. Aleluia. Eu espero que você entendeu esse procedimento que Deus está liberando no nosso entendimento. Você só começou. Então eu posso dizer para você assim, obstáculos virão surgir muitos, mas nenhum desses obstáculos pode alterar os valores de Deus no seu caráter. Vamos para a palavra de Deus. Livro de Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Mas vocês sejam sóbrios em todas as coisas, suportando as aflições. Faça um trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me é dada o que já estava guardado, a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vinda. Irmãos, presta atenção. Você só pode guiar alguém até onde você consegue ir. Paulo não foi um cego guiando outros cegos. Paulo, ele foi iluminado o seu entendimento e as escamas dos seus olhos caiu lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ali Paulo, ele é tomado com o impacto da transformação, de regeneração e de transformação. E ali há valores e princípios de Deus que começam a ser estabelecidos no seu caráter através de Ananias. O que eu quero dizer para você? Que você só pode guiar alguém até onde você pode ir.
Talvez você está em alto nível de revelação, mas você não responde à revelação que você adquiriu. Isso aí eu posso dizer que não é uma revelação, é uma informação adquirida, mas que não deixa de ser bíblica. Quem entendeu isso? Talvez nós precisamos voltar a ter a visão ampliada do reino de Deus com uma clareza. Você pode dizer para o seu irmão do seu lado, caminha com clareza. Você só pode guiar alguém até onde você pode ir. Isso é sério, irmãos. Cuidado, como assim tenho me avaliado tomando um cuidado. Anunciar o evangelho não é difícil. É só você ler e você vai ler o que está escrito. Você está anunciando o evangelho. Mas para praticar, meu lindo, você precisa morrer para si mesmo, você precisa renunciar, você precisa decidir. Porque senão você não consegue viver. Há uma guerra entre o anunciar e viver o que anunciou. Há uma guerra. Por que que muitos pregaram em pecado e grandes coisas aconteceram? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem compromisso com simplesmente aquele que anuncia sem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra e após a sua palavra sendo ministrada através da vida de alguém comprometido com a palavra, Deus vai honrar esse anunciador da palavra. Por que que essa mensagem chega com a mesma potência através da vida de alguém que não praticou ou que não viveu a palavra que talvez eu mesmo estou pregando? Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua? Ele diz o quê? Fiel é a... Eu velo para que ela se... Então Deus é o autor da palavra e ela vai se cumprir sendo eu mensageiro ou não. Mas o que é melhor? Você ter compromisso para anunciar ou você anunciar sem compromisso? Sabe o que acontece, irmãos? Os valores são tão invertidos que anunciar é um sentimento, não um compromisso. É gostoso anunciar, Ricardo. É bom anunciar. Porque você vai ver pessoas sendo tocadas, você vai ver pessoas talvez sendo curadas. Mas e a responsabilidade do que você está anunciando? De você praticar em público. Paulo disse, eu combati um bom combate, já está chegando a minha hora da minha partida. Convicção do que pregou, vivendo o que anunciou. Sem nenhum tipo de ressentimento para ser tomado pela própria palavra. Porque a palavra confronta o meu caráter, irmãos. Você pensa que a pessoa que vem aqui pregar, ela não sente a palavra nela mesma? Irmãos, quem vem aqui pregar sabe qual é a responsabilidade. Presta atenção, muitos dos líderes das nações não pisaram na linha de chegada e nem na linha de desenvolvimento de caráter, muito menos cruzaram a linha de chegada. O que Paulo fez aqui, irmãos? Paulo, ele cruzou a linha do desenvolvimento de caráter. Ele chegou no final da sua carreira, com a mesma fé, com a mesma responsabilidade, com uma idade avançada. Ele não corrompeu os princípios, ele não vendeu os valores. E o que eu quero dizer a vocês, irmãos, que esse evangelho que transforma quem ouve, também transforma quem prega. Paulo, ele foi impactado quando ele ouviu e transformado quando ele fez a menção. E o que acontece, pessoal? Talvez se cumpra o que Tiago disse. Nós ainda não saímos da posição de ouvinte. Sabendo que todos nós temos que estar na posição de ouvinte
praticante. Eu preciso que o meu caráter seja confrontado todos os dias. Quem precisa disso? Então não se torne uma pessoa resistente com o confronto de Deus por meio da sua palavra. Porque quando vier ser confrontado, entenda que Deus está alinhando o seu caráter, trazendo os valores que talvez você já abandonou ou adormeceu no percurso. Quem está pronto para ser confrontado? É o que eu mais desejo. Eu estou lendo todos os dias um Provérbios e alguns Salmos, todos os dias. E eu chamei um amigo meu, um empresário, e disse assim para ele assim, ó, quer aprender? Quer aprender? Está disponível? Eu estou, então vamos ler a Bíblia comigo. Todos os dias. Nós chegamos no capítulo 3 do livro de Provérbios. Nós somos tão confrontados ali na meditação, que nós podemos entender o quanto nós estamos se arrastando para adquirir e cumprir a sabedoria de Deus. Irmão, o que é melhor? O próprio Samuel dizendo para Saul, o que é melhor, Saul? É obedecer ou sacrificar? O que é melhor, Saul? Ei, presta atenção, irmãos. Você precisa deixar e se desgastar a sua vida, a sua juventude, a sua velhice, por uma causa eterna. Não por uma causa momentânea, onde você dá a vida, dá o coração, dá o sentimento, dá o que você tem, dá tudo por uma coisa momentânea. Aí eu vou parafrasear com você. Você dá tudo isso por uma coisa momentânea, porque já corrompeu as coisas que são eternas. Já negociou o que é eterno. A Bíblia fala para mim no livro de Mateus, irmãos. Capítulo 6, versículo 19. Você vai ler lá comigo, depois você vai ver. Vai dizer a respeito dos tesouros e as riquezas. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu. Está o quê? O seu tesouro. Presta atenção, por que onde está o seu coração, irmãos? Porque é onde você coloca ele. Por que muitos corrompem os valores? Porque colocam o coração naquilo que é momentâneo, naquilo que é sedutor, naquilo que é destruidor, naquilo que é defamador, e coloca o coração naquilo. Depois que você determina a não negociar os valores e os princípios que Deus estabeleceu no seu caráter, é necessário crescer continuamente nesse desenvolvimento de caráter para que possa ter um impacto positivo e duradouro na nossa geração. Depois que você adquiriu os princípios e os valores de Deus no seu caráter, quem aqui, como cristão, pode dizer que não adquiriu os valores de Deus, que não adquiriu os princípios de Deus? Cobiçar o que é dos outros está dentro do legado? Me ajuda a pregar, igreja. Cobiçar o que é dos outros não é permitido. Pegar o que é dos outros não é permitido. Passou um troco a mais, você pode pegar? Não é teu, isso é princípio. Então ninguém aqui, irmãos, pode dizer que não aprendeu esses princípios. E aí eu torno a dizer, se você já tem esses princípios, você precisa dar continue na mente, na necessidade do desenvolvimento do seu caráter para causar um impacto positivo na nossa geração. Sabe por quê? O que você fala vai gerar um impacto na vida de alguém que te ouve. Só que o que você pratica vai gerar confiança. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, não? O que você vai falar vai gerar o quê? Um impacto. As pessoas vão te ouvir, mas o que você pratica gera confiança.
Presta atenção, quando Paulo ele começa a anunciar lá em Damasco, o que as pessoas tiveram? Um impacto. Só que as pessoas tiveram um impacto de dizer assim, esse cara ele veio para nos perseguir, nos matar, meu. Esse cara não é de confiança, cara. Não acredita nesse cara, meu. Quando ele começa a praticar, o que causa? Confiança. Paulo, irmãos, ele não adquiriu confiança por falar, ele adquiriu confiança por praticar. Entenda, todas as ações que nós estamos promovendo vai causar uma reação. As pessoas vão reagir a partir que você começa a anunciar, a praticar, que você começa a estar junto na prática. As pessoas vão reagir. Abre comigo, livro de Coríntios, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são temporais, passageiras, mas a que não se vê são eternas. Presta atenção aqui. Deixa eu trazer para você uma questão conclusiva. Quando nós vemos Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, você vai perceber aqui, ele está na igreja de Coríntios, depois nós vamos para a igreja de Timóteo. Para a carta ao Timóteo. Deixa eu só explicar aqui um negócio muito rápido. Quando ele está descrevendo isso aqui, ele está descrevendo uma edificação incorruptível. Aonde o homem exterior pode se desgastar, pode ter problema, mas o interior está decidido, está renovado, está determinado, está fundamentado. Ele já tem uma conclusão, um objetivo que ele não vai negociar. Por mais que as cobiças venham, a tentação, por mais que as aflições, os problemas, as tribulações, mas o que está dentro está resolvido. Porque o interior se renova todos os dias. Irmãos, o homem que vive na sabedoria humana, esse cara nós podemos dizer que ele não foi regenerado. Porque ele depende de si mesmo para ser salvo. Ele depende do que ele conhece. Agora presta atenção, o homem interior, ele já tem nele mesmo uma dependência de Deus para renovar ele mesmo. O homem interior, irmão, ele depende das coisas do alto. O homem interior, ele está funcionando pelas coisas do alto, ele está fluindo pelas coisas do alto, ele almeja as coisas do alto. Ele nasceu de novo. O homem interior, ele nasceu de novo. Tem como as coisas do alto ser corruptível? Não tem, irmãos. Por que o homem interior, Paulo vai descer as cartas aos Colossenses dizendo assim, ó, você que já ressuscitou em Cristo Jesus, buscai. Por que ele está dizendo aquilo, irmão? Porque o cara nasceu de novo. É como se ele não pertence mais à terra, irmãos. Ele está buscando o que é do alto, ele almeja o que é do alto, ele quer o que é do alto, cara. É tudo que ele quer as coisas eternas, ele quer desfrutar da pessoa de Jesus Cristo no mais alto nível de relacionamento. Paulo chega a um ponto de dizer que ele chegou a um nível que ele não sabia como explicar. Dizer, eu vi coisas inefáveis.
Eu vi coisas incorruptíveis, inegociáveis, que ele nunca ia querer, ou provavelmente nunca ia querer voltar para cá, né? É como acho que na segunda epístola de João, fala aqui, que Jesus diz assim: sobe aqui, vem ver. Sobe aqui, vem ver. Para quem que vai querer voltar depois subiu? Fala para mim, quem vai querer voltar, irmãos? Ele pode ter a revelação, mas se ele subir, ele não, Elias mandou um telegrama que quer voltar, Elias? Irmãos, vamos ser sinceros. As coisas do alto são para o nosso homem interior, aqui dentro, ó. Tem nada a ver com fora, é aqui dentro, é aqui, ó. É aqui, irmãos, dentro de nós. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no Eclesiastes 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. A eternidade, irmão, não se satisfaz com as coisas da terra. Só satisfaz com as coisas que são dos céus. Irmão. Então, o que eu quero dizer para você? Paulo manteve uma liderança pessoal, coletiva, a partir do seu caráter, que até hoje nos inspira a viver a determinação de Paulo. Paulo manteve a liderança dele pessoal e ele manteve a sua liderança coletiva. Ele foi um exemplo de líder. Ele liderou a sua própria vida. Ele se discipulou, vamos dizer assim, no alto nível, dizendo assim, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo, cara. Ao ponto dele dizer assim, tem um espinho na minha carne, irmão. Eu já pedi para o Senhor tirar, mas Ele não tira. Isso é nível de liderança equilibrada, irmãos. Ele não se rebelou contra Deus, porque Deus, talvez, vamos parafrasear, porque Deus não tirou a sua dor na unha do pé, quando o navio afundou, ele bateu o pé, aí ficou doendo, aí Deus não tirou a dor. Aí não ficou revoltado com Deus. Irmãos, presta atenção. Para nós vivermos a essência da nossa vocação, tanto ela ministerial, pessoal ou coletiva, a gente precisa estar determinado. Olha a determinação desse homem aqui, pessoal. Vamos voltar comigo lá no Timóteo. Volte comigo lá no Timóteo 4. Aqui ele já passou por alguns trechos, viu, irmãos? Aqui Paulo já estava na sua velhice já, tá? O capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha como é que Paulo está ministrando aqui, cara. Paulo está preparando, vamos aqui comigo, Paulo está preparando a próxima geração, dizendo assim, vai surgir, fique atento, depois você vai ver que ele vai dizer, fique atento, não seja enganado. Por quê? Porque ele já estava ministrando a respeito da sua partida. Ele já estava deixando um legado. Ele já estava imprimindo os valores do seu caráter naquela comunidade, irmãos. A comunidade, ela tem princípio, ela tem valor, que ela não negocia. Uma comunidade, lá no princípio da igreja, era como se fosse uma aldeia juntada de pessoas, que ali eles criam no mesmo princípio, guardavam os mesmos valores. Era como se aquela criança ali, ela tem uma mãe e tem um pai, mas todos se sentiam pai e mãe daquela criança. Aquilo era a harmonia dos valores que eles não negociavam. A comunidade, ela tem valor e tem princípio, irmãos. Você vai ver o texto dizendo que um comia, que um vestia,
Você vai ver o texto que o cuidado deles era um cuidado específico, eles não negociavam. Ananias e Safira foi apresentar fraudulosamente uma venda. O que aconteceu? Eles tentou quebrar os princípios e os valores da igreja, da comunidade. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não negocia. Não negocia, cara. Não negocia. Ou 4, o que ele vai dizer? E eles se recusarão a dar ouvido, entregando-se a fábulas. Sabe o que ele está ensinando aqui? Esses homens vão começar a pregar coisas que vai atrair benefícios para si próprio, vão pregar engano, manipulando a verdade. Ele já está ensinando a igreja a guardar os princípios e está dando um exemplo para eles. Depois você vai ver que ele vai dar o exemplo. Para mim, ele vai dizer assim, para mim, já chegou a minha hora. Ele vai dizer, para mim já chegou. Aí depois você vai ver que ele vai falar, tem uma coroa de justiça que está me esperando, mas não só para mim, mas para todos vocês que amam a vinda do Senhor. Ele está ministrando os princípios e os valores do seu caráter que ele não corrompeu. Ele estava falando de uma coroa que ainda não estava na cabeça dele. Era a convicção daquele homem, irmãos. A certeza absoluta que ele estava vivendo o verdadeiro evangelho. É a certeza que ele estava dentro dos princípios de Deus. É a certeza que ele não negociou nem sequer um dia da sua vida. Irmão, ele recebe uma revelação que ele vai morrer se ele subir para Jerusalém. Ele falou, já estou indo. Eu já estou indo. Por quê, irmãos? Porque são coisas que estão enxertadas em nós, que nós nunca deveríamos negociar. Irmão, olhar para os princípios da vida de Paulo mexe muito comigo. Eu tentei descrever algumas coisas, mas é muito superficial a respeito do que esse homem viveu. A desintegração de caráter entre os líderes de várias categorias, independente seja ela política, social, sacerdotal, pastoral, estão comprometendo a nossa geração. Como que está comprometendo? Quando você começa a desintegrar os valores de Deus no seu caráter, você começa a praticar coisas abomináveis, coisas corruptíveis. Quem já ouviu falar que quando uma pessoa volta, ela volta para comer do seu próprio vômito? Pedro, ele vai descrever na sua carta que é como um cão que vomita e come do seu próprio vômito. Agora você imagine uma pessoa que foi talvez motivacionada ou ativou alguém, e quando a pessoa vai se deparar com ela está comendo do próprio vômito, irmão. Quando ela está dizendo aqui do próprio vômito, presta atenção. Sabe o que é? Está falando que ela está cometendo as mesmas práticas que a velha criatura cometia. Mau exemplo. Mau exemplo. Por todos os lugares as pessoas têm dificuldade de entender o que é ser líder. Paulo entendeu a importância de ter um caráter para expressar uma liderança íntegra. Quando Paulo se encontra lá em Damasco, irmãos, para você pensar a jornada de Paulo. Ele estava na morte de Estevão. Ele estava lá, irmãos. Depois ele participou de vários martírios. Ele presenciou, ele causou a morte. Presta atenção, irmãos. Qual foi o impacto dele lá em Damasco? Irmãos, presta atenção. Todos nós aqui recebemos o impacto de Cristo Jesus.
Irmãos, ninguém aqui foi superficialmente dizendo se encontrar com Jesus. Eu estava descendo a feira, me esbarrei com o Espírito Santo e encontrei Jesus no final da feira. Foi assim? Não, irmãos. Presta atenção, Paulo estava indo perseguir e matar. Jesus estava indo ao encontro dele para redimir e salvar ele. Olha para nós, irmãos. Nós estávamos indo para uma direção. Quando Jesus toma nós de frente, nós torna a direção de volta e esse é o caminho, é Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. E aí quando nós voltamos a entender que os princípios e os valores de Deus é inegociável, irmão, presta atenção, nada do que está aqui fora, exteriormente, pode corromper o que está aqui, 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 irmãos, aqui dentro, aqui, irmãos, a Bíblia está recheada de relato que Paulo passou por várias tribulações. Paulo foi perseguido talvez com a própria igreja. Os falsos apóstolos ali, os falsos mestres da igreja de Corinto, se levantou contra Paulo para competir no ensinamento. E Paulo falou assim, eu não vim com palavra persuasiva de sabedoria, eu vim aqui apresentar a você Cristo esse crucificado. Irmão, você entende o que é isso? Isso é a loucura verdadeiramente, irmãos. Porque Paulo não estava preso a nada, ele só queria que todos reconhecessem Jesus Cristo, irmãos. O Evangelho, a salvação plena, a revelação de Deus não foi descoberta. Não foi, irmão. Ele se revelou. Ele manifestou a sua glória e a sua majestade por meio do seu Filho crucificado. Todos vimos a glória do unigênito lá na cruz do madeiro, irmãos. Todos viram. Presta atenção. Nós esperamos uma grandeza ser manifestada, mas quanto Deus se manifesta na simplicidade. Quando eles estavam guerreando para saber quem ia lavar o pé um dos outros, Jesus disse, senta aqui. No reino de Deus, o maior é o menor. Então senta aí, que eu vou te servir, eu vou lavar os seus pés. Sabe o que Paulo fez, irmãos? Nenhuma carta, nenhuma fala, ele disse assim, eu me considero o menor entre todos, o mais miserável. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vivo pelo um título, pessoal. Eu vivo para expressar a vida de Cristo. Eu quero que vocês reconheçam Cristo. Eu quero que vocês dêem a sua vida para Cristo. Eu quero que vocês se convertam a Cristo. Você lembra que estava uma disputa? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Zé, eu sou do Joaquim. Sabe por quê, irmãos? Porque em todo segmento de valores e princípios sempre querem ter uma vazão para quebrar os conceitos que o próprio Jesus deixou para nós vivermos, os princípios bíblicos. Obedecer é um princípio. Quem está disposto para obedecer? Irmão, vou ser sincero com você, essa palavra me pega por dentro e por fora. Disposto a obedecer. Então você precisa estar disposto a renunciar. Renunciar. É aquilo que eu disse a vocês, irmãos. Se nós olharmos para aquilo que Paulo viveu, nós vamos ser impactados. Olha só o que ele descreve no versículo 4. Eles se recusaram a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. O 5. Mas vocês sejam sóbrios em todas as coisas, suportem as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o ministério. Ei, Paulo estava dizendo assim, aciona o sistema de segurança do seu caráter, não para ouvir nenhum tipo de fábula ou engano e anuncia o evangelho como um evangelista.
Sabe por que esse sistema do nosso caráter precisa estar ativado? Porque todas as vezes que o engano, a corrupção chegar, a manipulação, o sistema será ativado. Opa! E você vai continuar dando continuação como um evangelista. O evangelista, ele vai preparar a terra. Ele vai pregar no avião, no navio, num cruzeiro. Ele vai pregar nas ruas, nas praças. Ele vai pregar no mercado, no shopping. O evangelista, ele não para, ele prega o tempo inteiro. Paulo estava dizendo assim, faça um trabalho de um mensageiro do evangelho de Cristo. Anuncia, pregue, faça isso, tenha sensatez, não negocia, vai. Ele estava, motivando os discípulos a caminhar. Você vai ver aqui que no versículo 7, olha o que ele vai dizer. No 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida... Ô irmãos, olha o que ele está falando. Ele está anunciando assim, ó, vai, não para, não dá ouvido a fábulas, a engano, vai. E quando ele manda ir, é a mesma coisa ele dizer assim, eu estou mandando vocês ir porque a minha chegada está próxima, irmãos. É a minha hora de partida, agora vocês têm que dar continuação. O legado está na mão de vocês, vai, não para. Caminha no propósito, na vontade de Deus. Você sabe o que é cumprir a vontade de Deus? Cumprir a vontade de Deus é você renunciar à sua. Quando você cumpre a vontade de Deus? Quando você renuncia à sua. Quando eu cumpro a vontade de Deus? Quando eu renuncio à minha. Eu estava falando aqui quase agora, e a dificuldade que eu venho tendo de abrir mão de algumas coisas que geraram benefício para mim. E isso traz rompimento na vontade de Deus sobre a minha vida. E eu vou dizer para você uma coisa, quando você abre mão da sua vontade para cumprir a de Deus, a sua vontade você vai ver que era só uma interferência na vontade de Deus. Porque a sua vontade sempre ela é momentânea. E entenda uma coisa, você fazer por alguém não significa que você está dentro da vontade de Deus. Quem entendeu isso? Entenda uma coisa, irmão, você fazer por alguém não significa que você está dentro da vontade de Deus. Quando a gente fala a questão do caráter, a gente sempre cita aquele versículo que Paulo descreve a respeito das más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ver esse versículo lá na primeira carta aos Coríntios, 15:33, quando ele vai dizer isso, ele vai dizer de uma forma exemplar. Nós precisamos ser exemplo. Que nós não podemos vacilar e entregar os princípios e os valores numa negociação momentânea que o mundo nos oferece. Você acredita que o mundo te oferece algumas coisas? Você anda tropicando nelas. Só que em todas você precisa ser resistente, irmãos. De verdade. Por mais que a nossa fraqueza humana venha ser ativada, talvez os nossos olhos dão o nosso corpo, talvez a nossa vontade, mas nós precisamos se concentrar. Se concentrar. Se concentrar na onde? Se concentrar em Jesus Cristo e na sua bendita palavra. Jesus disse assim, aquele que me ama é o que obedece os meus, se concentra nos mandamentos de Deus. Eu já ensinei a vocês que mandamento não é sugestão. Mandamento, ele não tem violação, é um decreto de Deus. Tem um selo do Espírito. Aquilo ali não tem pontos de negociação ou alteração. Vamos mudar o mandamento, não tem como mudar. Aquele que me ama. Construção e construir um caráter em nossas vidas para que ele trabalhe como um sistema de segurança, desenvolvendo o quê? A resistência.
Desenvolver o quê? A resistência. A Bíblia fala várias vezes resistir. Jesus na oração com os apóstolos, no Getsêmani, não podeis ficar 1 hora comigo? Vigiai e orai. Jesus ele já está falando já a respeito da resistência, irmãos. Que eles iam enfrentar dias difíceis, que eles tinham que vigiar, que eles teriam que se tornar prudentes, para eles poderem resistir. Irmão, a palavra resistência, ela tem uma autonomia tremenda na minha e na sua vida. Sabia? Quando as muralhas de Jericó caíam, quando todo o povo, aquela civilização da época, olhava as muralhas de Jericó e falava assim, essa muralha tem uma resistência que não cai. Não cai, irmão. Sofreu vários embates, permaneceu. Entenda, irmãos, uma resistência, ela é apta a resistir qualquer coisa, só não resiste à presença de Deus, irmão. Aí não tem como. Aí não tem como. Você vai resistir tudo, mas quando se depara com a presença bendita de Deus, aí você é desarmado. Por isso que Ele te deu resistência para vencer os dias maus. Resistência para você fugir da aparência do mal. Resistência, resistência. Nós vamos falar muito nesses dias sobre resistência. Resistir, resistir, resistir. A gente já estamos fora da cogitação de vencer. Porque Cristo já nos fez vencedor. Cristo já nos fez vencedor. Em Cristo Jesus somos mais? Irmão, nós somos. Nós não vamos ser, nós somos. Nós só precisamos resistir. Você acha que Paulo não resistiu a algumas coisas, irmão? Oh, que isso, cara? Que isso, irmão? Oh, olha o texto que esse cara descreve aqui no final dos seus dias. Olha só o que ele vai falar aqui no versículo 7. Combati. Você acha que ele não resistiu, não, irmãos? Ele combateu ferrenhamente. Ele determinou concluir a sua vocação. Ele determinou romper tudo aquilo que lutou ou tentou paralisar o seu chamado. Ele combateu. E vou dizer uma coisa para você, essa autoridade da palavra resistência está em nós, irmãos. Você vai ver ele descrevendo, ele tenta descrever lá no livro de Efésios, as resistências que nós teríamos por meio das armaduras. Nós estamos equipados, irmãos. Vamos ser sinceros, o povo de Deus está equipado. O povo de Deus tem a espada do Espírito, é a palavra. Ele tem um capacete, ele tem a couraça, ele tem um cinturão, ele tem a preparação. Ele está equipado, irmãos. Está equipado. Sabe o que eu quero dizer com essa equipação? Não me falta nada para perseverar nos mandamentos do meu Senhor. Não me falta nada. Toda a artimanha do maligno não prosperará. Todos os planos serão frustrados. Toda a investida vai cair por terra. Eu estou equipado, irmãos. Eu vou chorar? Vou bastante, eu sou novo. Eu tenho muito para chorar ainda na vida, irmão. Vou sorrir demais também, tem muito para sorrir. Vai sofrer perseguição? Muita perseguição. Mas nenhuma dessas coisas. Na verdade, quando Jesus está falando do sermão lá no monte, na verdade, essas coisas que me aprovam, irmãos. Na verdade, ele fala, quando você estiver sendo perseguido, bem-aventurado você é. Quando você estiver sendo caluniado por causa do meu, bem-aventurado você é. Então, isso nos aprova. É difícil?
irmão, vamos ser sinceros, vamos passar. Vamos passar, irmãos. Lembra que eu falei quarta-feira que nós estamos sinalizando a vinda dele, irmãos. Ele já vai vir, só vamos suportar mais um pouquinho. Só vamos suportar mais um pouquinho, ele está vindo, irmãos. Os sinais estão se cumprindo, as dores de parto, quando eu estava falando para o Rodrigo, as dores de parto já está sendo visível, ele está vindo, irmãos. A igreja já está gemendo, a natureza já está clamando, já está se manifestando, as pestes, a fome, os rumores de guerra, guerra, nação contra nação, reino contra reino, as pestes, já está tudo aí. Ele já está vindo. Calma, suporta mais um pouquinho, que ele vai vir nos buscar, irmãos. Se alegra na tribulação. Entenda, Paulo em nenhum momento negociou, porque ele estava indo ser abatido no meio do caminho como uma ovelha muda ao matador, aos tosqueneadores. Ele estava disponível a perder a sua vida. O 7 comigo, para nós encerrar. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O 8, desde agora me está aguardada a coroa de justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Irmãos, eu celebro todos os dias a vinda do meu Senhor. Todos os dias eu acordo e digo, graças ao Senhor nosso Deus por me conceder mais um dia de vida. Se o Senhor viesse hoje, os meus olhos contemplariam o Senhor nas nuvens. A Bíblia diz que todo... Uau, irmão, se ele viesse eu vou contemplar, aqui ó, no físico eu vou contemplar, eu vou ver, irmãos. E depois eu vou ser transfigurado. Aleluia. Irmãos, eu quero permanecer nesse bom combate. Combater, irmãos, está relacionado à resistência. Nesses dias nós precisamos pensar, resistir e combater. Como é que é falado? Time que está ganhando não mexe, irmão. Time que está ganhando não mexe. A igreja chegou até aqui, mais de 2000 anos, irmãos, tentaram parar a igreja e ela chegou até aqui, irmãos. A igreja ninguém consegue parar os santos de Deus. Irmãos, se houver o tsunami, nós vamos andar sobre ele, né? Aleluia. Você pode se pôr de pé comigo no nome de Jesus? A verdadeira liderança de Paulo sempre foi construída sobre o forte caráter de Paulo. Irmãos, eu apresentei para vocês uma literatura do Hernandes Dias Lopes. Esse homem tem ministrado a minha vida muito. Um homem de Deus. É uma voz de Deus para a nossa nação, hein? É uma voz de Deus para a nossa nação. Eu tenho visto a biografia de Billy Graham, e você vê os trajetos assim do Hernandes Dias Lopes, ele é um cara íntegro, irmãos. Depois vocês vão ver lá essa literatura de Paulo, que eu disse a vocês lê lá. E vocês vão ver que ele descreve coisas lá que mexeu comigo, vai mexer com você também. Se prepara. Você vai querer anunciar até para o cachorro na rua. O mosquito vai passar na frente, você vai pregar. E isso é poderoso, ó. Pode, ou talvez já aconteceu algumas falhas no nosso caráter, que quando ela não foi reparada, hoje ela pode estar causando um transtorno. Então, se você já fez a recapitulação, reformou
algumas ideias, baseadas naquilo que é o seu convívio. Cara, se você já entendeu que tem algumas coisas que precisa reparar, repare. Repare. Não tenha medo de você fazer a sua fraqueza se tornar forte a partir do seu caráter. Amém, pessoal? O que é mais fácil? Eu vou deixar uma pergunta aqui, tá? O que é mais fácil, recuperar ou manter? Nossa, já responderam rápido, hein? Não vai ter nem... O que é mais fácil, recuperar ou manter? Manter. Então permaneça, irmãos. Permaneça firme. Resista. Guarde a sua fé. Cumpre a palavra de Deus na sua vida. Cumpra. E Deus vai sustentar vocês em todas as suas dificuldades. O povo passou no deserto sozinho? Deus estava com eles lá juntinho. Vamos dizer, se Deus tivesse encarnado igual Ele fez com Cristo Jesus, Ele ia atravessar com eles, irmãos. Né? Tem alguns homens de Deus que põem, né, a pessoa de Moisés como uma representação de Cristo, mas se Deus em Cristo Jesus estivesse ali no meio, como é que você acha que ia ser, irmãos? Você acha que Cristo ia querer sair andando, abandonar o deserto? Ia nada, meu. Ele ia ser um leão no deserto, pô. Pra você entender que assim, ó, em nenhum momento da vida de nenhum de vocês passou sozinho. Eu confesso a você que no meu momento, no leito de enfermidade, respirando com dificuldade, naqueles dias que eu passei com muita dificuldade, eu fiquei 15 dias internado aquele dia. Eu passei tanta dificuldade naquele hospital, irmão, sem respirar, não conseguia deitar, não conseguia ficar de pé, não conseguia ficar sentado, irmão. Olha que loucura. Se eu sentava, eu soltava o cadastro do bamba. Parecia uma vareta de bambu, irmãos. O osso da minha bunda sentava, parecia que fazia buraco no banco. Eu ia deitar de barriga para cima, meus pulmões com derrame, não conseguia respirar. Ia deitar de barriga para baixo, não dava, que a barriga estava parecendo uma melancia dentro da barriga, tudo inchado. Irmão, não conseguia sentar, não conseguia deitar e não conseguia ficar de pé, irmãos. Mas sabe o que eu sentia lá? A graça do Todo-Poderoso, irmãos. Eu andava no hospital se arrastando com a barriga desse tamanho, com a melancia na barriga andava. Eu estava dentro de um leito, eu ia lá, falava com um amigo que tinha ficado paralítico, eu falava, não, tenha fé, cara. Mesmo paralítico, Deus vai abençoar você, mano. Deus vai te dar muita disposição para viver por muitos anos, cara. Cara novo, com 37 anos, 38 anos, paralisou da cintura para baixo. E aquele cara chorava. Eu mostrava que mesmo naquela situação, Deus estava ali, cara. Tinha alguns, né, meu, que eu pregava num dia, no outro dia passava o lençol. Meu Deus, será que eu sou o próximo, Jesus? Me ajuda aí, mano. O lençolzão passava assim de noite, só o carrinho passando. Eu falei, meu Deus, passou. Eu ia lá rapidão para ver se o rapaz já não estava mal, o leito estava vazio. E eu estou aqui para a glória de Jesus Cristo, irmão. O que é isso? Em todos os momentos, Deus estar conosco, cara. Vocês não vai passar. Não, Deus vai estar conosco, cara. Custe o que custar, permanecer vale mais do que abandonarmos.